Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, né, na última aula, a gente vai resolver, né, um exercício, ele é bem completão, de uma ponte, tá? Vai ter bastantes detalhes, né, então o que vocês ainda, é até um exercício bom, né, o que vocês ainda não pegaram ali de partes de estrutura, né, seção transversal, o que que a gente vê, o que que a gente não vê. Então, deem mais uma pesquisada, assistam mais as aulas 1 e 2, né? Que daí vocês vão chegar aqui nessa aula mais confiantes aí pra resolver esse exercício, tá? Então, o que que esse exercício nos traz? Determinar o esquema das cargas concentradas e distribuídas dessa seção aqui, né, transversal. Então, ela tem aqui, a ponta, ela tem 2.500 metros, né? Aqui 450, né? A parte que vai para a laje do consolo aqui, né? 300, então tá ali na parte do aterro. Então, vocês vão ver que quando a gente chegar nessa fase, a gente vai considerar 50% para um lado e 50% para o outro, né? Eu vou retomar isso lá para frente. Então, ele trouxe também alguns dados no exercício que eu vou colocar aqui, né? Então, dados do exercício. Exercício, tá? Primeiro é o gama do concreto, que a gente já sabe, né? Que é 25 kilonewtons por metro cúbico, certo? A área da barreira, a gente vai precisar. Barreira. Então, a área da barreira foi dado, que é 0,18 metros quadrados. A área da ala, então, a área da ala é 11,60. E a espessura da ala, então, E da ala igual a 0,20 metros, tá? Então, aqui foram alguns dados adicionais aí ao nosso exercício, né? Então, conforme a gente vai construindo o raciocínio, eu vou conversando com vocês, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai começar a analisar, né, as vigas longarinas, tá? Então, o que a gente tem que imaginar aqui da viga longarina, né? Então, vamos pensar que a gente tá nessa região aqui da ponte, né? E a gente fez um corte, tá? Fiz um corte aqui e tá olhando pra lá, certo? Então, aqui, corte 1, longarina. Então, o que a gente vai ter, né, nesse corte? Então, eu já desenhei aqui os pilares, né, de apoio. A gente vai ter uma carga distribuída, né, como a gente tá vendo aqui. Então, essa carga aqui, ela é uma carga distribuída, certo? A gente vai aqui, né, deixa eu colocar aqui, é a nossa longarina, tá? Aqui é o nosso apoio, aqui é o nosso apoio, né? Aqui é o nosso limite de vão. Eu já vou explicar o porquê que a gente tem esse limite aqui embaixo. Então, aqui, ó, limite de vão. Bom, acho que aqui é isso. Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu coloquei já, para adiantar a nossa conversa, aqui eu coloquei o gráfico, a cara do gráfico para essa seção transversal da ponte.
tá? O que que a gente tem? A gente tem a longarina, tem a carga distribuída, que tá aqui em verde, né? E daí eu coloquei aqui pra vocês, ó, o limite da seção. Deixa eu até arrumar aqui esse limite, deixar ele mais igualzinho de baixo aqui. Ó, tá? Por que que eu fiz esse limite? Se vocês prestarem atenção, na região onde a gente tem um apoio, que é nessa região aqui, apoio e aqui apoio. Percebam que nessa região próxima aqui do apoio é o meu maior valor de esforço cortante, né? Conforme a gente vai se distanciando do apoio, a gente vai decrescendo esse valor até zerar. A mesma coisa desse lado, né? A gente tem o valor grandão aqui do apoio, que é a reação, né, de apoio, e a gente vem decrescendo até zerar. Por que isso? Porque, pessoal, no meio da ponte aqui da viga, o tipo de esforço vai ser uma flexão, tá? Então, nessa região aqui, vai predominar a flexão pura, tá? E nessa região azul, vai predominar o esforço de cisalhamento, tá? Então, isso é bem legal. Então, o que é bem legal vocês entenderem, né? Então, o que acontece aqui nessa flexão pura? Vai ser igual as nossas vigas de concreto armado. Na parte de cima, elas vão comprimir. Na parte de baixo, elas vão tracionar. Então, aqui é tração e aqui é compressão, tá? E aqui é esforço de cisalhamento, tá? Então, o que acontece? A longarina após a longarina de apoio, né? A sua seção, ela é maior devido ao esforço de cisalhamento. Então, se vocês olharem nas aulas passadas, vocês vão ver que existem longarinas que estão bem no apoio do pilar aqui. E tem longarina que tá aqui no vão, né? Opa! Tem a longarina de apoio, exatamente. E tem as de vão, né? A do vão. O que acontece? Normalmente, a longarina de apoio, a sua seção vai ser maior devido ao esforço de cisalhamento. Então, aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho esforço de cisalhamento? Então, a minha longarina Deixa eu pôr aqui. Acho que aqui vai ficar muito rabisco. Mas a longarina, ela pode ser... Ela pode não, né? Ela pode ir mais robusta no apoio e daí ela pode ir reduzindo aqui depois do apoio. Não tanto assim, né? Então, como a gente tá calculando a ponte e ela é simétrica, né? A gente só calcula um lado e o outro lado é a mesma coisa, tá? Deixa eu colocar aqui longarinas. Então, acho que aqui foi o que a gente precisava. Então, aqui, ó, a longarina, né, de apoio. A seção, ela é maior devido ao esforço de cisalhamento. Calculando o lado da ponte, né, o outro é igual porque ela é simétrica. Se não for simétrica, não dá pra fazer isso. Então, vamos lá olhar para a longarina dos apoios. Por que a longarina do apoio? Ó, a gente vai ter a longarina do vão, né? A longarina do vão, ó, se vocês olharem, ela é mais reduzida aqui, porque ela não tem tanto esforço, né? Quando a gente tá perto do apoio, aqui ela vai ser mais robusta. Agora, no vão, não, tá? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Longarina de apoio, aqui, né? É aquela equaçãozinha, né? Então, deixa eu aumentar aqui. Então, vai ser a nossa equação lá. G, né, que é o peso da longarina. Aqui é a de apoio, né? Então, vai ser, neste caso, por que é área? Porque a longarina, ela é por metro, né? Se vocês lembrarem lá, na ponte, a longarina, ela é ao longo do comprimento da ponte, né? Então, a gente cortou aqui. Então, vai ser a área de concreto multiplicado pelo peso específico desse caso, que é o concreto, né? Então, aqui, a longarina de apoio vai ser o quê?
vai ser 0,45 vezes 2 metros, né? A nossa área aqui. Então, a área para metros, 0,45 multiplicado por 2 vezes 25, né? Então, temos aqui longarina de apoio igual a 22,50 quilonewtons metro. Então, temos aqui a nossa primeira carga distribuída que a gente achou devido à longarina de apoio. Agora, a gente vai para longarina do vão. Então, se vocês perceberem, a gente tem um retângulo, um trapézio e outro retângulo, né? Temos 3 áreas ali. Então, vamos lá. Essa região aqui, até vou colocar, eu falei, mas não escrevi, né? Então, ó, é a região sem cisalhamento. É aqui, né? Ó, essa região aqui. Por isso que ela é menor, né? Ela não precisa resistir a cisalhamento. Então, vamos lá. Vai ser a mesma continha, né? G, opa, longarina do vão. E agora? Vai ser área ou volume de concreto? O que vocês acham? Área. Porque ela só reduziu seção, né? Opa, gama do concreto. Então, aqui, G, longarina do vão, vai ser a primeira areazinha aqui. Então, a nossa área 1 aqui, o que que é? 0,45, a área do retângulo ali, né? 0,45 vezes a altura, 0,25. Deixa eu diminuir aqui. Certo? Fizemos essa primeira área aqui. Agora, a gente vai pro trapézio ali, área 2. A área 2 vai ser mais, que base maior, 0,45, base menor, 25, divide por 2, vezes H, que é 10. Então, vamos por aqui. 0,45 mais 0,25 por 2 vezes H, 10, certo? E agora, esse aqui, né? 25 por 160. Mais área 3, que é 0,25, vezes 1,60. Tudo isto multiplica, né? Por 25. Vezes... Eita, vou pagar aqui. Então, o G da longarina do vão, se vocês fizerem essa conta, vai dar 13,68 quilonewtons por metro. Então, a do apoio 22, né? Então, reduziu um pouquinho mesmo, para ela não ter esse esforço, né? A seção dela é menor. Certo? Vamos para o próximo. Agora, a gente tem as vigas transversinas, né? Então, imagine aqui a nossa ainda longarina, né? E, se vocês lembrarem, a gente tem as transversinas para considerar. E as transversinas, elas têm mais ou menos essa cara aqui, né? Não vou fazer lá atrás porque não vai ficar muita coisa. Então, aqui é a nossa transversina. Então, ela é de atravessado aqui, né? E a gente usa... Então, aqui, ó. Usar metade do vão, tá?
porque ela é simétrica. A ponte, né? Então, eu vou pegar a minha cota aqui, né? Ela vai ser aqui, ó. Vai ser a L sobre 2. Beleza? E o que acontece, né? A transversina, se a gente tá olhando essa seção, ela vai ser, olha que legal, uma carga pontual. E o que isso significa? Né? A gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa conta aqui agora, né? Então, quem que lembra aí? Vamos ver aqui, ó. Transversinas. Então, sempre pensando, né? Transversinas de apoio, que é essa aqui, do apoio. E transversinas, ó, de vão. Tá vendo que tem aqui transversinas. 2.1, acho que eu apaguei aqui. 2.2. Transversinas. É do vão aqui? É. No vão. Tá? Então, as transversinas no apoio, o que a gente tem? Essa distância aqui, ó, é considerando já a metade, metade da ponte, tá? Que a gente falou ali que a gente ia considerar só a metade, certo? Essa distância aqui, ó, a gente tira daqui, tá? Que é 40. Que mais? Acho que é isso. Então, como que a gente vai fazer o peso dessa seção? O G, né, o peso da transversina de apoio. Se eu falei para vocês que agora ela vai ser uma carga pontual, eu vou ter que calcular o volume. Quem não lembra, vai lá na aula 3, que eu expliquei com as unidades isso. Então, ó, vai ser o volume do concreto multiplicado pelo peso específico do concreto, né? Então, G da transversina de apoio vai ser igual. Qual que vai ser o volume? O volume vai ser 1,65, 242,5, né? Vezes o 40 aqui. Tá? Então, as nossas vigas transversinas aqui, ó. Na verdade, a gente tá olhando duas situações, né? Então, a gente tá pegando aqui a parte de trás dela. Então, a gente tem que saber isso aqui, né? Aqui, ó. Aqui no exercício. 2, 4, 2, né? Aqui foi dado que é 40. E essa altura aqui é 1,65. Então, é o volume disso. Ah, é 40 aqui, né? Pronto, tá? Por isso que eu multipliquei todo mundo. Então, vai ser aqui 1,65, que é a altura, 2,42, que é a profundidade, e 0,4 ali à frente. Vezes 25, né? Então, aqui, transversina de apoio, 40,01 quilonewtons. Apenas, porque é uma carga pontual, né? Aqui foi carga por metro, ó, tá? Porque foi área. E agora, o
que muda aqui, ó? A gente tem a do vão, ela é menor, então aqui é 30. E ela aqui também, ó, quanto que era lá? 165, opa. 165, né? Deixa eu ver se... Mover para trás. Aí. Vamos tentar de volta. Ou coisa. Aí. Então, diminuiu, ela é menor, né? Por causa do peso. Então, aqui, G. Tudo que tá no vão ali, vocês viram que... Transversina. Tudo que tá no vão, ela não é tão grande quanto no apoio. Vocês viram isso, né? Então, vai ser volume de novo. Do concreto pelo gama do concreto. Então, G, transversina. Do vão, vai ser 2, 5, 2, 5, que é a metade da, né? A altura dela agora é 1,40 e a espessura aqui, né, da frente, 0,30. Aqui vezes 25. Então, GTV, vamos ter o valor de 26,52 quilonewtons. Beleza? Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer de levantamento de peso próprio, né, pessoal? Então, aqui a gente tá só no peso próprio. Então, agora a gente vai para mísula. Então, ó, estamos avaliando as cargas no sentido longitudinal. As mísulas transversais atuam como carga concentrada, tá? Então, galera, aqui não aparece, né? Até eu vim ver aqui, mas não aparece. Aqui a mísula, ó. É esse triângulo aqui, né? Então, a mísula vai ter ali o nosso pilar, vai ter a laje aqui em cima. E a mísula é esse triângulo aqui, ó, pra ele segurar melhor, ficar mais estável, tá? Então, se olhar aqui, ó. Então, ó, a mísula, né? Aqui a laje, então aqui o travamento dela, ó, esse triângulo. É pra apoiar, né? Então, se a gente for olhar na ala, que é ou a cortina lateral, aqui a gente tem a barreira rígida, que é aquele começo da ponte, né? Que tá no aterro, daí tem aqui a ala. Então, a gente vai olhar primeiro nessa mísula de apoio, né? Pro apoio, a gente sabe que a parte de trás aqui, ó, 2, 4, 2, 5, ó, tá? Porque a gente tá fazendo metade, tá? A gente tá indo até aqui, certo? 2, 4, 2. Essa mísula, ela pega aqui, vou tentar desenhar. Ai, não sei se vai dar pra entender, mas ela pega toda essa região aqui. Por isso que a gente faz também até a metade, né? A mísula, ela fica ali ajudando na metade, tá? Então, vamos lá. G da mísula transversal de apoio, que uma é maior do que a outra, a mesma coisa, né? Então, vai ser volume de concreto vezes o peso específico. Então, a mísula, ela vai ser uma carga concentrada, tá? Então, ó, estamos avaliando as cargas no sentido longitudinal. Então, as mísulas transversais atuam como carga concentrada. Então, a gente vai fazer G, mísula transversal de apoio, vai ser o volume, né? Então, aqui, nessa figura, aqui, ó, tá vendo que tem duas? Uma aqui e uma aqui. Então,
vão ser duas, né? 0,6 vezes 0,15 divididos por 2 vezes a parte aqui que vai pra lá pro comprimento dela, pra meia ponte, né? Opa, 2,425 vezes 25. Fazendo esse peso da mísula, temos 5,46 quilonewtons, tá? E a mísula de vão, o que vai acontecer? 242, vai diminuir aqui, né, ó. Então, a gente vai ter aqui G igual G, mísula transversal do vão. Então, vai ser 2 vezes, de novo, né? 2 vezes 0,60, base, né? Vezes. Aqui a gente já sabia que era 15, né? Essa alturinha. Deu pra ver em algum outro. Aqui, ó. 15, né? Então, 0,15 divididos por 2 vezes o comprimento da meia ponte vezes o gama do concreto. G da mísula transversal do vão, 568 quilonewtons. Olha lá, mais um valor calculado. Próximo. É bastante coisa, né? Agora a gente tem a laje em balanço. Então, a laje em balanço, ó, estão dispostas ao longo de toda a estrutura, né? E, portanto, são cargas distribuídas. Isso aqui vai assim, né? Lá na ponte. Certo? Ai. Lajes em balanço. As lajes estão dispostas toda a estrutura beleza? Então, aqui, né? Então, a gente vai fazer só essa região aqui, ó, da laje em balanço. G da laje em balanço vai ser a área do concreto vezes o gama C. Então, a laje, o peso da laje em balanço vai ser, deixa eu apagar aqui, ó, 0,35, né? Mais 0,20, trapézio, divididos por 2, vezes a altura, 165. Opa. Vezes o gama. onze vírgula 34 quilonewtons metro, tá? Acabou, professora? Quase. Precisamos agora calcular a barreira rígida, certo? Se vocês lembrarem, lá no começo do exercício, nos dados, ele deu, né, que a área da barreira rígida era 0,18 metros quadrados, tá? Então, G da barreira
vai ser a área, foi dado, vezes o gama. G vai dar 4,5 por metro. Certo? Vou tomar uma água aqui. E agora, ó, o cálculo da ala. O cálculo da ala, pessoal, então, serve, né? Então, aqui tá a barreira rígida, né? Serve para manter o controle do volume de terra. Então, aqui, né? Lateral da estrutura, né? Então, a gente tem esse controle aqui, lateral. E a gente vai considerar carga concentrada, porque só tá aqui, na verdade, né? Na região fora ali, né? Da ponta ali, digamos. Então, se tá fora, a gente vai usar volume, tá? E se vocês lembrarem aqui, bem no comecinho do exercício, ó. Cadê os dados? Dados. Ó, área da barreira, área da ala, espessura da ala. Justamente para dar o volume, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, né? Como que vai ficar? Eu preciso do volume da ala, né? Então, foi dado que a ala é 11,60 vezes 20 da espessura vezes 25 do meu concreto, né? Que área com espessura dá volume. Então, aqui eu tenho 58 quilonewtons. Então, uma carga concentrada de 18 quilonewtons. Agora, a gente vai fazer laje entre vigas, tá? Então, o que a gente tem de lajes entre vigas? Lembra que eu falei para vocês aqui que essa laje, no exercício, ela vai mudando aqui a característica de largura dela? Então, aqui tá 20 e aqui tá 25, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A área dela, né? Então, aqui, G da laje, viga, né? Então, vai ser... Aqui é área, tá? Não é carga pontual. Então, é a área do concreto pelo gama C. Então, o G da laje viga é igual a 25 mais 0,20 divididos por 2 vezes lá em cima. 2,525 vezes gama C, né? Então, o G da laje viga, fazendo essa conta, vai dar 14,20 quilonewtons metro, tá? Então, essa aqui é por metro. A gente viu a mísula. Cadê? Mísula transversal do vão. Agora a gente vai ver a mísula entre vigas. Aqui, né? Então, lembrando aqui, a mísula é esse triângulozinho aqui. Então, aqui, ó, G da mísula vai ser a área de concreto vezes o gama de concreto. G da mísula vai ser... Aqui a gente sabe que é 60, né? A altura, 60 é aqui, desculpa. Aqui é 20. 0,20. 2. Vezes 25. Então, G da mísula é igual a 1,12 quilonewtons por metro. Mais um pouco acaba. Agora a gente vai pegar o conjunto aqui,
né? Então, lembra que eu falei que a gente ia considerar metade, 50% apoiado na estrutura e 50% apoiado no solo, tá? E aqui a gente vai ter que calcular a área deste aqui e o último ali, tá? Então, do conjunto todo, vai ser igual. Primeira área aqui, 30 mais 20, 50 vezes 20. Então, eu vou passar para metro. 0,5 vezes 0,2, tá? Mais, aqui é 40, 1,4, né, essa altura, vezes 20. Então, vai ser 0,20 vezes 1,4, né? Aí, vai ter aqui vai ter um trapézio. Base maior, 50, não. 3, 4, 5, Aqui tem 65. Então, a gente fez aqui, né, 0,5 por 20, que foi esse primeiro. O segundo, 20 por 1,40, né? Agora, mais, a gente pode fazer esse trapézio aqui, ó, tá? Esse trapézio, ele é 5, 30 e 20, né? Então, base maior, 0,5 mais 0,3 divididos por 2 vezes a altura, que é 0,2, né? Mais esse retângulozinho aqui, que é 0,2 com 0,5, que é essa altura, multiplicado, né? Mais o triângulozinho aqui, que é base, deixa eu colocar aqui embaixo, que faltou espaço. Base, então, vai ser 0,6, altura 15, né? Por 2. Mais aqui a nossa barreirinha aqui, né? Que tá na metade, né? Então, vai ser... Aqui é 400, né? Eu vou pôr aqui 4 vezes a espessura, que é 0,20, mas a gente vai dividir por 2, né? Porque é metade só dela. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão achar 1,01 metros quadrados, tá? Conjunto, beleza? Então, vamos lá. Aqui até eu vou arrumar, que não vai dar pra fazer o gama. Vamos fazer só a área primeiro. E agora a gente vai multiplicar pelo gama, né? Então, o G do conjunto vai ser a área, né? Vezes, na verdade é volume, né? A gente, aqui, ó, ele deu que esse conjunto, todo do mundo que a gente fez, ó, possui 4,30 no sentido transversal, né? Então, só que a gente tá fazendo pela metade da ponte, né? Então, vezes 2, vezes 25, tá? Então, esse aqui vai ser igual a 54,29. Vocês já vão entender por que a gente tá tirando todas essas áreas, pedaço por pedaço, né? Agora, a gente vai fazer o quê, ó? O somatório das cargas. Então, tudo que a gente calculou até agora, a gente vai fazer o somatório. Só que tem que ser, somar, por exemplo, aqui, ó. Cargas distribuídas no vão. Então, se vocês voltarem aqui, ó. O primeiro valor que a gente tem ali no somatório... Deixa eu voltar. Então, aqui, ó. A gente vai fazer primeiro somatório, né? É as cargas distribuídas no vão. Então, aqui, ó. Aqui é apoio, então não entra.
Aqui é vão. Longarina, vão. Ó, se é distribuído, pega 13,68, beleza? Próximo. Vão. Transversinas. Transversinas no apoio. Cadê o 11? Passou já, será? 11. Aqui, o que que é? Laje em balanço. Tá? Então, 11,34, que também é vão, né? 4,50, esse aqui também, barreira rígida. E mísula, quanto deu? E a mísula, 1,12. Então, essas são as somatórias das cargas distribuídas do vão, tá aqui, né? Vai dar 44,8, certo? Aí, aqui tá, cargas na região de apoio. Então, eu somei todas as cargas da região de apoio. Somei todas as cargas concentradas no vão. Somei as cargas concentradas no apoio. Somei as cargas concentradas nas extremidades, tá? Tudo isso para fazer esse perfil aqui, que a gente precisa ter esse perfil para fazer o restante dos cálculos, tá? Então, o que que acontece, ó? A gente chegou com uma carga aqui pontual, ó, cargas concentradas nas extremidades. 112,29. 112,29. Cargas concentradas nos apoios. Então, 45,47. Concentrada no apoio. Certo? Que mais? Cargas concentradas no vão. 32 aqui. No vão, carga concentrada. É 32 ou 31? 32, né? E 20. 32 e 20. Que mais? Acho que concentrada. Aqui, ó, carga na região do apoio, 53, aqui tá por metro, né, ó. 53,66. É esse triângulo aqui, né? Então, aqui, ó, 53,6 quilonewtons metro, né? Cadê? Ó, cargas distribuídas no vão, 44,8. Daqui é o nosso vão, entre os pilares. Então, aqui é a nossa carga distribuída. 44 e quanto? E 84. Certo? Acho que foi tudo. Então, pessoal, o exercício, né, que eu queria passar, ó, deu só o exercício, deu 40 minutos, é o exercício completão, tá? Eu quero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, no livro que tem na disciplina, vocês vão ver um exemplo bem parecido com esse aqui, tá? Muda os números, eu mudei um pouquinho. Então, se tiverem alguma dúvida, lá tá mais, tem bastante fotos, né, das seções, da seção transversal, longitudinal. Então, deem uma olhadinha lá, tá? Pra vocês fixarem bem aí os cálculos, tá bom? Então, eu finalizo aqui e espero que vocês tenham gostado aí do exercício e estudem aí pra atividade prática, tá? Até mais!